tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nosso último assunto, nós vamos ver mais uma mudança de variáveis em integrais triplas. Na segunda-feira, a gente mudou para coordenadas cilíndricas. E hoje a gente vai mudar para coordenadas esféricas. Então, primeiro eu vou ensinar rapidamente o que seria esse novo sistema de coordenadas e depois a gente vai ver como é que ele fica quando eu mudo as variáveis para ele em uma integral tripla. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar aqui no quadro. É bom sempre relembrar, né, como é que a gente acha um ponto no espaço. Então, vamos lá. Estamos falando agora sobre coordenadas esféricas. Bom, esse sistema, gente, é mais uma forma de você localizar um ponto no espaço. Então, para localizar um ponto no espaço, quando eu digo espaço, eu estou falando do R3, ou seja, você tem eixo X, eixo Y e eixo Z. Aí, como é que você acha um ponto nesse espaço? Você já sabe o jeito tradicional. E na segunda-feira você aprendeu a localizar esse ponto usando coordenadas cilíndricas. Mas não tem só esses dois jeitos. Tem outro jeito também de achar um ponto no espaço. Então, ó, vamos colocar aqui os três eixos, eixo X, eixo Y, eixo Z. Deixa eu colocar um ponto aqui. Vou chamar esse ponto de ponto P. E você já sabe, esse ponto P ele tem uma projeção aqui no chão, que a gente pode chamar de P'. A partir dessa projeção aqui no chão, eu acho as coordenadas dele X e acho também a coordenada Y. Eu também consigo achar, para esse mesmo ponto, a minha coordenada Z. Então, está aqui. Você tem um ponto P e, geralmente, nós usamos as coordenadas retangulares para localizar esse ponto. Então, são elas X, Y e Z. Aí tá. Mas qual seria uma outra forma de eu localizar esse ponto? Você já sabe, professor, a gente aprendeu coordenadas cilíndricas, né? Que seria eu usar justamente essa parte aqui, né? Que seria o R, eu usava aqui o θ e depois o Z continuava sendo Z. Ok, realmente isso também é outro sistema válido. Mas e hoje? Qual é o novo sistema que a gente vai aprender? Bom, uma outra forma de localizar esse ponto é usando dois ângulos e uma distância. A distância que a gente vai usar agora em coordenadas esféricas é a distância do ponto para a origem. Perceba que até então a gente não usou essa informação. Mesmo lá nas cilíndricas, a distância que a gente usava era do ponto para o eixo Z. A gente não usava a distância do ponto para a origem, mas agora a gente vai usar. Tá? Então, a primeira informação que você tem para localizar esse ponto seria a distância dele até a origem. Então, que seria mais ou menos essa reta bem aqui. Aí, essa reta aqui, ó, vou chamar aqui de ρ. Tá? Então, essa distância aqui seria uma outra informação que você poderia ter para achar esse ponto. Só que, se eu só te disser isso daí, por exemplo, eu te falo assim, olha, esse ponto que eu quero que você ache, ele está a 1 metro da origem. Só essa informação é suficiente para você dizer exatamente onde está esse ponto? Não. Eu preciso de mais informações. Então, uma segunda informação que eu vou usar, olha só, é um ângulo. Que ângulo? O ângulo formado entre essa minha distância, ρ, que é a distância da origem até o ponto, e o meu eixo Z positivo. Eu sei que lá nas coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, a gente estava acostumado com o ângulo θ. O que é o ângulo θ? É o ângulo formado entre o R e o eixo X positivo. Agora vai entrar o eixo Z positivo. Então, estou falando desse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, e eu vou chamar ele de ângulo φ. Tá? Então, se eu tiver o meu ângulo φ, que é o ângulo que esse ponto P aqui ele forma com o eixo Z,
eu consigo uma informação a mais para localizar esse ponto. Mas ainda assim não é suficiente. Eu vou precisar então de uma terceira informação para localizar esse ponto P. E essa terceira informação que eu vou usar é um outro ângulo. Ou melhor, é um ângulo já conhecido. Então eu vou usar aqui o ângulo θ, novamente, que é o mesmo ângulo das coordenadas polares, que é o mesmo ângulo do sistema de coordenadas cilíndricas. Então, com essas três informações aqui, eu consigo localizar qualquer ponto no espaço. Então, ao invés de eu usar as coordenadas x, y e z, que é o sistema tradicional, eu posso usar as coordenadas ρ, φ e θ. Tudo bem, gente? Então, olha só, vamos dizer, só para a gente entender aqui, vamos dizer que aqui está o nosso sistema R3, está o nosso espaço R3. Tá? Aí está aqui o eixo Z, né, nossa altura, digamos que o eixo X está para cá e o eixo Y está para cá, ok? Digamos que você tem um ponto localizado mais ou menos bem aqui. E esse ponto está a uma distância de 1 metro da origem. O que a gente faz para localizar esse ponto? Usando o sistema de coordenadas esféricas. Primeira coisa, eu marco 1 metro de distância da origem em cima do eixo Z. Tá? A primeira informação que você vai marcar é em cima do eixo Z. Por quê? Porque em cima do eixo Z ainda não teve uma rotação em φ. Tá? Se você está exatamente em cima do eixo Z, você ainda não teve esse ângulo φ aqui. Ele não rotacionou. Então, primeiro você marca uma distância de 1 metro, depois você começa a rotacionar em φ, né? Aqui. Então, digamos que o ponto está bem aqui, a distância eu já marquei. Então, eu faço uma elevação em φ e depois eu rotaciono em θ. Tá? Então, primeiro, é como se eu estivesse bem aqui, ó, gente. Digamos que eu marco essa mesma distância bem aqui. Ela está bem aqui. Aí depois eu desço φ, tá? Eu desço φ mais ou menos aqui, ó. O mesmo ângulo φ, eu venho para cá. Só que para eu chegar aqui, eu ainda tenho que rotacionar em θ. Então daqui, se eu rotacionar em θ, eu chego no meu ponto P. E aqui, só para não bagunçar muito o desenho, deixa eu apagar. Isso aqui era só para a gente entender como é que você vai usar esses três ângulos. Eu vou dar um exemplo aqui de um ponto qualquer. Antes da gente continuar trabalhando aqui. Por exemplo, digamos que você tenha esse ponto aqui. Deixa eu pensar. Digamos que eu tenho o ponto 2, ou melhor, deixa eu fazer aqui, 0, 1 e 0. Eu digo para vocês que esse meu ponto aqui está em coordenadas retangulares. O que eu estou dizendo, então? Que em x ele é 0, em y ele é 1 e em z ele é 0. Então, se você fosse desenhar esse ponto aqui no espaço, eu faria aqui os três eixos, eixo x, eixo y, eixo z. Em x ele é 0, em y ele é 1, bora dizer que 1 está bem aqui, e em z ele é 0. Então, seria esse ponto bem aqui. Tá? Agora, como é que eu diria essa mesma localização em coordenadas esféricas, gente? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar. Qual é a distância desse ponto aqui para a origem? Qual é? É 1. Então, ó, primeira informação aqui seria 1. E onde é que você marcaria 1? Aqui em cima do eixo Z. Ó. Em cima do eixo Z. Ok. Só que o ponto, ele está bem aqui, ó. Ele está bem aqui. Eu quero chegar aqui. Aí agora eu vou rotacionar conforme o meu ângulo φ. Ou seja, note que esse ponto está bem aqui. Mas eu quero que ele esteja aqui no plano XY. Então, que ângulo eu tenho que fazer para que ele chegue aqui no chão, no plano XY? Qual é o ângulo que eu tenho que fazer, gente? 90 graus, ou π sobre 2. Então, ó, ele vai ter que rotacionar com relação ao φ 90 graus. E aí ele vai chegar bem aqui. Então, o nosso φ é π sobre 2. Só que agora que ele chegou aqui, ó, falta ainda ele chegar bem aqui. Mas o que falta para ele ainda? Rotacionar em θ. Quanto que ele tem que rotacionar para chegar daqui para cá? Mais 90 graus, mais π sobre 2. E aí ele chega aqui. Se ele rotacionar mais uma vez π sobre 2, ele vai chegar
Nesse ponto. Então, olha só, é o mesmo ponto, tá? Estou falando desse ponto bem aqui. Vamos chamar esse ponto de P. É o mesmo ponto. Só que eu posso chegar nele usando dois sistemas diferentes. E pronto. É assim que você vai trabalhar com coordenadas esféricas. Até aqui tudo bem? Aí você diz, nossa, professor, mas aí eu vou ficar usando esses ângulos, aí eu posso me confundir. Não, porque agora você está vendo agora esse sistema. Mas com o tempo você vai se acostumar com ele, você vai gostar dele. Ainda mais que ele facilita algumas integrais. Agora é importante dizer o seguinte, gente. Quando a gente estabelece esse sistema aqui, é importante falar quais são os limites para φ e para θ. Para φ, ele é o ângulo que ele vai geralmente de 0 a π. Tá? Então, por exemplo, onde é o φ igual a 0? Tu está exatamente aqui no eixo Z. Tá? Aí é φ igual a 0. Onde é φ igual a π sobre 2? Você está bem aqui. Ó. Você caiu 90 graus. E onde é φ igual a π? Você estava aqui e agora você está bem aqui, ó, na mesma direção, sentido contrário. E ele para aí. Tá? Ele não vai mais do que isso. Então, o φ ele vai de 0 a π. Aí você vai dizer, professor, mas e se um ponto estiver atrás de mim? Como é que eu chego nele? É fácil. Você vai usar o θ. Então, ó, você desce o que tem que descer com φ e depois você gira ó, em torno aqui, conforme o ângulo θ. E aí, se você girar, você chega no ponto que estava atrás de você. Então, como é que vai ficar as minhas limitações aqui? O φ, ele vai ser um ângulo, né, o limite dele é entre 0 e π. E o θ, ele vai entre 0 e 2π. Tá? Então, geralmente, se eu quero alcançar os 8 octantes, eu faço φ entre 0 e π e θ entre 0 e 2π. E aí eu alcanço qualquer ponto no meu espaço usando essas duas rotações e sabendo exatamente a distância do ponto para a origem. Pronto. Definido isso, já entendemos como é que usa aqui o sistema, né? Agora vamos para uma das partes principais. Ok, professor, já entendi. Agora vem a pergunta importante. Como é que eu transformo do sistema de coordenadas retangulares para esféricas? Digamos que você gostou tanto desse novo sistema que agora você quer transformar tudo. Qualquer ponto que vão te dar em retangulares, você quer passar para esféricas. Como é que faz isso? Bom, para isso, eu vou olhar mais uma vez aqui para a nossa geometria. E aqui eu vou formar alguns triângulos retângulos, que já estão aqui no meu desenho. Eu só vou dar uma ênfase para eles. Então, olha só, o primeiro triângulo retângulo que a gente vai reparar que tem aqui é esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Bem aqui, gente. Bem aqui. Você tem um triângulo retângulo, formado aqui ó, pelo ângulo φ. Você tem essa distância aqui, que é a distância ρ, que é a distância do ponto até a origem. Você tem aqui a distância z, no caso, z seria um cateto. O outro cateto é isso aqui, que eu posso chamar de R, né? Que a gente chamava de R nas coordenadas cilíndricas. E você tem a minha hipotenusa aqui, que é ρ. Tá? Então, você tem essas três medidas e você tem esse ângulo φ. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar as relações trigonométricas para esse triângulo retângulo. E como é que vai ficar? Bom, primeiro, se eu usar para esse triângulo aqui o cosseno de φ, vai ficar assim. Cosseno de φ igual cateto adjacente, ou seja, essa distância bem aqui ó, é o z. Então, eu coloco aqui z dividido pela hipotenusa, que é ρ. E aí, nesse caso, ó, eu acabo de perceber que o meu z é igual a ρ vezes cosseno φ. Ou seja, eu acabei de achar uma relação para z, onde z depende das coordenadas esféricas. No caso de duas delas, pelo menos. Ele depende de ρ e ele depende de φ. Então, já achei uma relação que envolve o z. Falta achar para x e para y. O que eu vou fazer, então? Eu volto aqui para o meu triângulo, só que ao invés de eu usar cosseno de φ, eu vou usar seno de φ. E aí, nesse caso, ficaria assim, ó. Seno de φ é igual cateto oposto, que no caso é o R, distância R, dividido pela hipotenusa, que é ρ.
E aí eu vou descobrir aqui, então, que R é igual a ρ seno φ. Tá, só que aqui não apareceu nem o x, nem o y, nem o z. E R nem faz parte do sistema de coordenadas nem retangulares nem esféricas. Então, eu quero que esse R ele desapareça e dê lugar ou para o x ou para o y. Como é que eu vou fazer? Bom, a gente não pode esquecer que o mesmo R que aparece aqui em cima é o mesmo R que aparece aqui embaixo. Inclusive, a gente usou essa informação lá nas coordenadas cilíndricas. É o mesmo R. A gente não pode esquecer também que aqui no chão, ou seja, aqui no plano XY, eu também tenho um triângulo retângulo. Onde eu tenho, nesse triângulo retângulo, quem são os catetos? É o X, é o Y. Quem é a hipotenusa? É justamente o R. E eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Então, eu poderia usar agora as mesmas relações trigonométricas para esse triângulo que está aqui embaixo. Que, na verdade, a gente já está até acostumado com isso, porque a gente já usou para esse triângulo aqui umas 2 vezes, tanto em coordenadas polares quanto em cilíndricas. Mas eu vou usar novamente, porque eu realmente vou precisar agora. Então, para esse triângulo que aparece aqui no chão, o que nós sabemos dele? Vamos lá. Nós sabemos para ele que o meu x é igual a R cosseno θ. A gente sabe disso, né? Por quê? Porque se eu fizer cosseno θ, vai dar cateto adjacente, que é x, sobre R. E aí eu só isolo o x e fico com isso daqui. Tá? Então, isso aqui eu já tenho. Outra coisa que eu sei também é que y é igual a R seno θ. Aí, qual vai ser a minha estratégia agora? Nessas duas equações, eu vou isolar o R. Tá? Eu vou isolar tanto nessa quanto nessa. E vai ficar assim, ó. Na de cima vai ficar R igual a x dividido pelo cosseno. E na de baixo vai ficar R igual a y dividido pelo seno de θ. E agora? E agora, que o mesmo R que aparece aqui, aparece bem aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse R por x sobre cosseno θ. E aí, com isso, eu vou achar uma relação para x. Aí, depois, eu vou voltar para cá e, no lugar do R, eu vou colocar y dividido para seno de θ. E eu vou achar uma relação para y. E aí, terminou. Que eu vou achar uma relação para x, y, e a relação de z eu já tinha. Tudo bem? Então, tá. Então, ó, no lugar do R, eu vou primeiro substituir por isso daqui, ó. R igual a x sobre cosseno θ. Aí, eu vou substituir bem aqui. Aí vai ficar assim. Vai ficar x dividido pelo cosseno θ, né, que é o que estava aqui, é igual a ρ seno φ. É igual a ρ seno φ. E agora eu vou isolar o x. Vai ficar x igual a ρ seno φ cosseno θ. Opa, então eu acabei de escrever x como uma função que depende de ρ, φ e θ. Então, eu acabei de escrever x como uma função que depende das coordenadas esféricas. Então, aqui, essa é a segunda relação importante para a gente. Próxima relação e última, pelo menos dessa parte aqui. Eu volto para cá, só que no lugar do R, eu vou colocar y sobre seno. E aí vai ficar y dividido pelo seno igual a ρ seno φ. Aqui os ângulos são diferentes, tá, gente? Aqui é φ, aqui é θ. Vou isolar meu y e eu vou ter, então, que y é igual a ρ seno φ seno θ. Pronto. Acabei de escrever y como função das coordenadas esféricas. E aqui está a terceira relação que eu precisava. Resumindo, então, como é que ficou? Ficou assim, ó. Aqui eu só vou repetir o que a gente já obteve. Ficamos com x igual a ρ seno φ cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ, e ficamos com z igual a ρ cosseno φ. Essas aqui são as relações principais para a gente.
onde eu estou escrevendo x, y e z em função das coordenadas esféricas. Então, se você já tiver um ponto em coordenadas esféricas e você quer transformar para retangulares, basta você substituir aqui, ó, os valores, e aí você vai obter o valor de x, o valor de y e o valor de z. Uma outra relação que também seria muito útil para a gente seria essa daqui, ó. Se eu voltasse para cá e me lembrar que ρ é a distância do ponto até a origem, você vai lembrar o seguinte: eu já tinha alguma fórmula para calcular a distância do ponto até a origem, mesmo sem antes falar de ρ? Tinha, né? Como é que a gente calculava? Era raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, usando essa relação, a gente também teria essa outra aqui, ó. Então, eu tenho que ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Gente, essas aqui já são suficientes para você resolver qualquer exercício dessa parte, pelo menos aqui em cálculo 2. Aí poderia usar tangente de φ, alguns livros usam isso, mas isso daqui já é suficiente para a gente. Tá? Então, são essas 4 relações que nós vamos usar. Alguma dúvida até aqui? Então, nós aprendemos o que é esse sistema de coordenadas esféricas, nós aprendemos a usar esse sistema para localizar um ponto, e nós acabamos de aprender como é que eu transformo de um sistema para outro, do sistema tradicional para esse novo sistema e vice-versa. Aí tá, agora a gente vai ver algumas superfícies, alguns gráficos que envolvem coordenadas esféricas. Então, eu vou passar aqui no nosso slide. Vou mostrar aqui mais uma vez a definição rapidamente e logo mais a gente vai passar aqui para os exercícios. Então, ó, no sistema de coordenadas esféricas, o nosso ponto agora é representado por uma tripla ordenada, que é essa daqui. É ρ, θ e φ. Aí ele explica o que é cada uma. Né? ρ é a distância da origem até o ponto, θ é o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas e φ é o ângulo entre o eixo z positivo e o segmento de reta OP. Então, tá aqui, para você chegar nesse ponto, basta você ter essas 3 informações aqui, 2 ângulos e uma distância. E aqui, para a gente converter de um sistema para outro, nós temos essas 4 relações, que foram as relações que a gente já demonstrou aí no quadro. Bom, então agora bora resolver aqui esses 2 exercícios para a gente começar a se habituar. Bom, vou colocar logo tudo aqui no quadro. Na primeira questão, ele quer que a gente descreva uma superfície dada pela equação ρ igual a 1. Depois, na segunda questão, ele quer que a gente descreva uma superfície em que a minha equação é φ igual a π sobre 2. Bom, gente, vamos tentar interpretar essas equações aqui. Olha só, cada uma dessas equações está no sistema de coordenadas esféricas. Então, quando ele me fala que φ igual a 1, ele está me falando que ele quer todos os pontos do espaço, tais que a distância deles para a origem é sempre 1. Você consegue imaginar esse conjunto de pontos onde a distância até a origem é sempre a mesma? Você consegue imaginar o desenho que isso poderia formar? Olha só, imagina, você tem aqui ó, o nosso R3. Se eu marcar uma distância aqui ó, de 1, tá? Esse ponto ele faz parte, porque ele está a uma distância de 1 da minha origem. Mas se eu fosse pensar, ó, se eu fizesse aqui ó, um giro, todo mundo aqui também ia fazer parte. Isso eu fazendo um giro no plano YZ. Mas se eu fizesse outro giro aqui também, ó, ele também ia fazer parte. E se eu fizesse outro giro assim, ele também ia fazer parte. Enfim, já deu para entender o que essa minha superfície forma. E o que é? Uma esfera de raio 1. Ah, professor, mas como é que eu ia saber isso? Eu não sou bom de interpretar assim rapidamente. Calma, você tem as relações para ajudar você. Essas daqui, ó. Você poderia usar simplesmente essa equação. O que diz essa equação? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é igual a ρ ao quadrado. Só que ali o ρ é sempre 1. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 ao quadrado.
Ora, isso aqui é a equação de quê? Da esfera. De centro na origem, e nesse caso, o raio é 1. Então, é só lembrar. Era só lembrar de que x² mais y² mais z² é igual a 1². E aí você chegaria ali na sua superfície. Acabou. Então, olha, a professora quer dizer, então, que agora, se eu quiser descrever uma esfera de raio 1, centro na origem, eu não preciso mais escrever tudo isso daqui. Não. Basta eu escrever isso daqui. E se a esfera fosse raio 2? Ρ igual a 2. Ao invés de escrever tudo isso aqui igual a 2², só escrever isso aqui, Ρ igual a 2. Acabou. Então fica muito mais simples de você descrever alguns objetos, principalmente que existe uma simetria ali em torno da origem. Vamos para o segundo caso. Olha, agora, no primeiro caso, o que estava fixo era Ρ, ou seja, era a distância do ponto até a origem. Isso estava fixo, o resto estava livre. Então, por isso que você podia rotacionar em φ, podia rotacionar em θ, você ia formar a esfera. Agora, o que está fixo? O que está fixo é só o φ. Ou seja, ele quer todos os pontos tais que o ângulo que eles formam, que é a distância da origem até esse ponto, formado com eixo z positivo, seja π/2, seja 90 graus. Você consegue imaginar como seria isso? Que pontos são esses? A pessoa, não sei, é difícil para mim. Calma, você tem as relações. Então, ó, se eu voltar para cá, dessas 4 aqui, tem uma que se eu escolher, eu já vou descobrir de cara como é a minha superfície. Qual vocês acham que é? Vamos lá, vamos dizer que aqui é relação 1, 2, 3 e 4. Qual dessas você escolheria para tentar descobrir como é aquela superfície? Provavelmente você escolheria a número 3. Porque na número 3, ó, porque perceba aqui, em x e y não tem só o φ e o ρ, tem ρ, φ, ainda tem o θ que você trabalhar. E no caso do z só tem ρ e φ. Então provavelmente é mais fácil olhar por aqui. Então, ó, se eu escolher essa relação aqui, e agora eu vou vir para cá, eu tenho que z é igual a ρ vezes cosseno φ. Só que o φ ele só pode ser π/2. E quanto é o cosseno de π/2? Quanto é o cosseno de 90 graus? É 0. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que z igual a 0. Ora, que superfície é essa, gente? Z igual a 0, você sabe me dizer? É o plano XY, é um plano. Nesse caso, é o próprio plano XY. Então, ó, se eu fosse desenhar aqui a superfície é justamente essa daqui. É o meu plano XY. Então, é todo o meu plano aqui, é todo o chão, né? Está aqui. Então, acabamos de descobrir que superfície é essa. Então, ao invés de você falar z igual a 0, você pode falar agora simplesmente φ igual a π/2. Até aqui tudo bem? Bem simples, né? Ok. Agora você vai falar, professor, já entendi, já sei localizar ponto no espaço, usando o sistema de coordenadas esféricas, já sei transformar de um sistema para outro, já sei desenhar algumas superfícies aqui nesse novo sistema. Agora, pare de falar disso, eu quero saber de integrais triplas. Como é que fica? Calma. Antes de a gente chegar na mudança de variáveis, é importante que a gente calcule o quê, gente? Assim, logo de cara. Se você sabe que você vai mudar em uma integral tripla, você vai mudar as variáveis, sempre vai ter que ter lá um fator de correção, né? Que é o nosso jacobiano. Então, você já sabe. Se eu vou mudar as variáveis aqui, vai ter um jacobiano. Então, acho que seria interessante para a gente calcular logo o jacobiano, para depois saber como é que ficaria a integral final. E é justamente o terceiro exercício. Ó. Exercício 3. Determine o jacobiano para as coordenadas esféricas. Tá? Então, ó, isso aqui é só um exercício. É só determinar o jacobiano. Isso já vai te dar um pouquinho de trabalho. Mas, pelo menos, você calcula o jacobiano para a mesma mudança uma única vez. Que aí, se a mudança é a mesma mudança de variáveis, o jacobiano vai ser sempre o mesmo. Tá, então bora ver nesse caso aqui como é que vai ficar o nosso jacobiano. Professor, será que vai dar de novo R? Né? Porque até agora só deu R nosso jacobiano. Não vai, né? Porque nem R tem mais aqui nesse novo sistema. Bora ver o que vai dar.
Então, terceira questão. Vou colocar só aqui a simbologia, né? Então, ele quer que eu calcule o jacobiano mudando as variáveis x, y, z para as variáveis ρ, φ e θ. Pronto, já está aqui o nosso comando. Bora fazer aqui no quadro. Bom, como é que eu faço isso? Você sabe calcular jacobiano, não importa a mudança de variáveis. Então, o nosso jacobiano vai ser o determinante de uma matriz 3x3, onde essa matriz ela é composta pelas derivadas parciais. Ou seja, eu vou derivar x em relação a cada um desses, y em relação a cada um desses e z também. Até hoje eu não fiz isso, mas quem sabe um dia eu gostaria de colocar numa questão de prova o seguinte: determine o jacobiano do sistema de coordenadas esféricas. Porque eu acho que isso é um exercício que todo aluno tinha que fazer, pelo menos uma vez. Olha, é tão bom e realmente vai fazer você relaxar. Se você estiver estressado, faça isso daqui. Faça isso que a gente vai fazer agora. Tá? Você vai ver por quê. Como é que vai ficar aqui? Vamos colocar aqui nossa matriz. Ora, na primeira linha, eu vou colocar as derivadas de x. Então, vou derivar x em relação a ρ. Vou derivar x em relação a φ. E vou derivar x em relação a θ. E aqui na segunda linha, eu vou fazer a mesma coisa com y. Então, vou derivar y em relação a ρ. Vou derivar y em relação a φ. E vou derivar y em relação a θ. E agora com z na última linha. Então, derivada de z em relação a ρ, derivada de z em relação a φ, derivada de z em relação a θ. Ok. Agora, quem é x, quem é y, quem é z, né? É importante a gente lembrar. Então, vou reescrever aqui, tá? As relações. Então, ó, relembrando, quem é o meu x mesmo? X é ρ seno φ cosseno θ. Y é ρ seno φ seno θ. Professor, eu vou ter que decorar isso daqui? Claro que não. Você já sabe como é que chega pela demonstração, né? Então, qualquer coisa você demonstra, não tem problema. Tá aqui. I z igual a ρ cosseno φ. Então, agora você entendeu como é que vai ficar aquelas derivadas, né? Porque ó, eu vou derivar x em relação a ρ. Ou seja, eu vou derivar isso daqui em relação a ρ. Então, isso para mim é como se fosse uma constante. Derivada de ρ em relação a ele mesmo é 1. E vai sobrar só isso daqui. Eu vou começar a reescrever aqui embaixo, né? Então, aqui vai ficar igual. Vamos lá. Primeira linha. As derivadas de x. Derivando x em relação a ρ. Vai ficar seno φ cosseno θ. Agora eu vou derivar x em relação a φ. Onde é que está o φ? Está bem aqui, ó. Derivado do seno é cosseno. O resto se mantém. Então, vai ficar ρ cosseno φ cosseno θ. E por último, ó, eu vou derivar x em relação a θ. Onde é que está o θ? Aqui. Derivado do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos ρ seno φ seno θ. Agora eu vou calcular as derivadas para y e para z. Para y, vou derivar isso aqui em relação a ρ. Então, o ρ aqui vai sumir, vai ficar só os senos. Então, vai ficar seno φ seno θ. Agora eu vou derivar y em relação a φ. Está aqui, vai ficar cosseno esse daqui. Então, vai ficar ρ cosseno φ seno θ. E por último, vou derivar em relação a θ. Então, esse que vai ficar cosseno agora. Então, vai ficar ρ seno φ cosseno θ. Última linha. Vamos derivar agora o z. Z é o mais fácil, né? Derivando o z em relação a ρ, vai ficar só cosseno φ. Então, coloco aqui cosseno φ. Derivo z em relação a φ. Derivado do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos ρ seno φ. E por último, derivada de z em relação a θ. Aqui não tem, né, o meu ângulo θ. Então, a derivada aqui vai ser quanto? 0. Então, a última aqui, ó, derivada é 0. Então, eu vou calcular o determinante
para essa matriz aqui. Para me ajudar, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então, vamos lá. Primeira coluna, vou reescrever ela aqui. Escrever de outra cor. Vai ficar seno φ cosseno θ. Aí embaixo, seno φ seno θ. Embaixo, cosseno φ. Segunda coluna, vou repetir ela aqui. Fica ρ cosseno φ cosseno θ. ρ cosseno φ seno θ. E menos ρ seno φ. Tá, não tem mais espaço aqui, né? Então eu vou continuar aqui no outro quadro. Mas está ficando legal, né? Então, finalmente, aí um jacobiano mais divertido para a gente calcular. Vamos lá, o que a gente está fazendo é calculando esse jacobiano aqui. Mudando de x, y, z para ρ, φ e θ. Então, o que a gente faz aqui? Vou multiplicar de cima para baixo, sem mudar o sinal. Ó, pelo menos na primeira diagonal aqui é zero, por causa desse zero aqui. Então, nem vou escrever. Eu já vou escrever a parte dessa daqui. Ó, perceba que tem muita gente aqui, né? Então, cuidado, não vai se perder. Ainda mais que são ângulos diferentes. Então, aqui eu tenho ρ uma vez, duas vezes. Então, vai ficar ρ ao quadrado. Ρ ao quadrado. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho seno φ. Quantas vezes? Uma. E só uma mesmo. Seno φ. Eu tenho cosseno φ. Ó, uma vez aqui e duas vezes. Ó. Uma e uma aqui. Então, fica cosseno ao quadrado. De φ. Mas eu também tenho aqui, ó. Cadê? Cosseno θ. Ele aparece uma vez aqui e outra vez aqui. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Ok. Vamos para a terceira aqui, ó. Essa terceira linha. Bom, ρ eu tenho uma vez aqui, menos ρ, e outra vez aqui, menos ρ também. Então, vai ficar mais. Então, mais ρ ao quadrado. Vou colocar aqui, ó. Mais ρ ao quadrado. Que mais? Eu tenho seno φ aparecendo uma vez, duas vezes, três vezes. Então, vai ficar seno ao cubo de φ. E eu tenho também, ó, seno θ. Uma, duas. Então, seno ao quadrado. Pronto. Mas tem mais, né? Eu só multipliquei de cima para baixo. Falta de baixo para cima agora. Então, eu volto para a matriz. Não terminei. E agora eu vou multiplicar de baixo para cima. Mudando o sinal. Bom, aqui eu tenho ρ e menos ρ. Então, ficaria menos ρ ao quadrado. Mas não esquece que eu vou ter que mudar o sinal ali. Então, fica mais. Aí, eu já vou escrever aqui embaixo. Ó. Mais ρ ao quadrado, que não ia ter espaço para ali mesmo. O que mais tem aqui? Nessa linha. Eu tenho seno φ, uma vez. Vou colocar seno φ. O que mais eu tenho aqui? Cosseno φ, aparecendo uma vez, duas vezes. Então, vou colocar aqui, cosseno φ ao quadrado. E eu tenho também aqui, ó, seno θ, aparecendo uma vez, duas vezes. Então, vou escrever aqui. Pronto, tá ficando bonito. Agora, próximo, aqui. Esse daqui. Eu tenho ρ aparecendo uma vez, duas vezes. Aqui seria menos, né? Só que quando eu vou para lá, eu troco o sinal. Então, fica mais. Então, de novo, mais ρ ao quadrado. Mais ρ ao quadrado. Ah, professor, mas e sem querer, se eu invertesse aqui a ordem das linhas ou das colunas, o que ia mudar ali? Ia mudar o sinal. Mas não tem problema mudar o sinal do resultado final, porque quando tu vai jogar no teorema da mudança de variáveis, tu sempre vai considerar o módulo do jacobiano, tá, gente? Então, o sinal em si não importa.
Então, mesmo que você... eu esqueci como era o jacobiano, troquei as linhas, troquei as colunas. Não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Onde é que eu estava mesmo? Aqui, né? Então, vamos lá. Esse daqui agora. Então, vai ficar... já coloquei, né? Mais rho ao quadrado. Agora, o seno φ aparece 1, 2, 3 vezes. Então, 3 vezes. E, por último, aqui, ó, cosseno θ 2 vezes. Então, vai ficar cosseno ao quadrado. Bom, ainda teria uma outra linha para calcular, né? Mas você percebe ó, que na última linha mesmo tem o zero de novo. Então, por isso que ele não entra. Então, é só aquilo ali mesmo. Só, né? Só aquilo ali. O professor quer dizer, então, que se eu quiser mudar as variáveis para esse sistema, na minha integral vai ficar isso daqui? É impossível. Né? Nunca vou querer mudar as variáveis para uma integral se sempre vai aparecer todo esse pessoal aí. Mas não, dá para melhorar algumas coisas ainda, gente. Não vamos desistir assim tão fácil, né? Ó, eu tenho esses 4 elementos. Mas se você reparar, ó, e aqui eu fiz de propósito, né? Olha esse de cima e esse aqui de baixo. Vocês estão percebendo que aqui ó, tem ρ ao quadrado, seno φ, cosseno ao quadrado. E aqui ó, a mesma coisa. Onde é que eles mudam? Muda só que esse daqui é cosseno ao quadrado de θ e esse aqui é seno ao quadrado. Isso é ruim? Não, pelo contrário, isso é muito bom. Porque significa que se eu somar esses dois aqui, ó, quando eu vou somar esse de cima com esse de baixo, e eu colocar esse pessoal aqui em evidência, e eu somar esse mais esse, vai dar quanto? Vai dar 1. E vai ficar só esse pessoal aqui. Tá? Aqui a mesma coisa. Ó. Se você reparar, bem aqui, ó, eu tenho ρ ao quadrado seno ao cubo, e aqui também. A única diferença é que eu tenho seno ao quadrado, e aqui eu tenho cosseno ao quadrado de θ. Se eu somar esses dois, coloco ele em evidência, e esse daqui vai dar 1, e eu fico só com isso daqui. Tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. Como vai ficar essa soma? Se eu somar esses dois, e se eu somar aqueles dois lá. Bom, então nesse caso aqui vai ficar só ρ ao quadrado, seno φ, cosseno ao quadrado. Ficou só esse daqui. E esse daqui, gente? Esse daqui vai ficar só esse daqui. Então, aqui, eu vou só escrever de outra forma o que está aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Vou escrever assim, ó. Esse aí é ρ ao quadrado, seno φ, seno ao quadrado de φ. Ó, é a mesma coisa, tá? Só que ao invés de eu escrever seno ao cubo, eu escrevi seno vezes seno ao quadrado. E por que eu quis escrever assim? Porque agora olha o que sobrou. Sobrou esses dois. Mas, desses dois, se você reparar, aqui ó, eu tenho ρ ao quadrado seno φ e aqui também. Então, se eu colocar esse termo aqui em evidência, vai ficar ele vezes esse cosseno ao quadrado mais esse seno ao quadrado, do mesmo ângulo. Então, de novo, isso aqui vai dar 1. E vai sobrar só esse daqui, só esse termo. Então, conclusão. A minha conclusão é a seguinte, ó, que esse jacobiano dessa transformação vai dar simplesmente, tá, ρ ao quadrado seno φ. Ó, então, parecia que ia ser uma expressão ali grande, né? Mas, na verdade, quando você mudar, o que você vai acrescentar na integral vai ser esse jacobiano aqui. ρ ao quadrado seno φ. Não é tanta coisa. Então, fica, digamos, possível para você querer usar essa mudança de variáveis, já que no final não vai acrescentar tanta coisa mais no jacobiano. Lembrando que a gente muda as variáveis, né, para esse sistema justamente porque os intervalos de integração ficam mais simples. Então, você não vai mudar uma coisa para ficar mais difícil. Nesse caso aqui, geralmente, você vai querer usar esse sistema de coordenadas esféricas quando você perceber que a sua região de integração ela tem uma simetria em torno da origem. Pensa numa esfera, centro na origem. Ela tem uma simetria em torno da origem. Então, quando você percebe que a sua região ela tem essa característica, então provavelmente é bem melhor que você use esse sistema. Por mais que lá no seu integrando apareça esse termo aqui a mais. Tá?
Bom, então, enfim, como é que vai ficar a nossa mudança de variáveis? Nesse novo sistema. Então, ó, se você tinha uma integral tripla na região B de uma função aqui no sistema de coordenadas retangulares e você resolveu transformar para o sistema de coordenadas esféricas, como é que vai ficar a sua integral? Bom, primeiro que a região de integração vai mudar a forma dela, né? Por isso que eu vou colocar outra letra aqui. Aí, onde tinha x, você vai colocar ρ seno φ cosseno θ. Onde tinha y, você vai colocar ρ seno φ seno θ. Onde tinha z, você vai colocar ρ cosseno φ. Só isso, entre aspas? Não, ainda tem mais. E vai multiplicar ainda com o jacobiano dessa transformação. Quem é o jacobiano? Ρ ao quadrado seno φ. Aqui eu vou colocar dv, mas é nas novas variáveis. Então, vai ficar assim nossa transformação. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, de conteúdo, acabamos aqui. Então, ó, pelo menos a partir de agora você pode dizer, olha, já sei todo o conteúdo que foi ministrado em cálculo 2. Agora, falta a gente resolver alguns exercícios. Então, eu separei aqui 3 exercícios para a gente se acostumar com esse novo sistema. Vamos lá. Vamos aqui no nosso slide. Aqui só um resumo do que eu escrevi aí no quadro, tá? Então, perceba aí que é uma expressão um pouco grande, né? Mas que ainda assim vale a pena muitas vezes de usar. Ó, então, primeiro exercício, calcule essa integral tripla, aí ele me dá a região de integração. Gente, se você fosse tentar resolver isso daí usando coordenadas retangulares, ia ser um pouco difícil. Integral tripla e elevado a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 sobre 2. E a nossa região de integração é esse conjunto aqui, x, y, z, pertence ao R3, tais que x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor ou igual que 1. Bom, gente, como eu sempre falo, em qualquer questão de integral, você vai primeiro tentar desenhar, ou pelo menos perceber como é a sua região de integração. Nesse caso, ela é fácil, porque ele me diz que a minha região de integração é esse conjunto aqui. Só que, nota, esse conjunto ele é determinado por essa equação. Ora, se isso aqui fosse uma equação, isso aqui seria equação do quê? Da esfera, centro na origem e raio 1. Então, você não teria dificuldade, tá? Nesse caso, deixa eu até colocar aqui, ó. Você não teria dificuldade em perceber como é esse conjunto. Porque esse conjunto seria, aqui, ó, a sua esfera. Não só ela, né? Mas a parte também de dentro. Então, esse aqui é o nosso conjunto B. Daria para você calcular essa integral usando coordenadas retangulares? Daria. Daria. Só que como é que seria? Bom, eu posso olhar essa minha esfera, né? Ou melhor, essa minha região como do tipo 1, e eu posso dividir isso daqui em duas semisferas, onde o meu Z vai estar limitado pela semisfera de baixo
e a semi-esfera de cima. Quais são essas equações? Basta eu pegar nessa igualdade aqui e isolar o meu z. Se eu isolasse o meu z aqui, a gente ia ficar assim, ó, vai ficar z igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Mais ou menos, né? Porque são duas semisferas, a de cima e a de baixo. E aí, ó, nossa integral ia ficar assim, ó. O meu z ia ficar entre essas duas funções. Depois, o x e o y, aqui no plano xy, eu ia ter esse disco. Então, no final, ó, só resumindo já, ia ficar assim. O x ia ficar entre menos 1 e 1. O y ia ficar entre menos a raiz de 1 menos x quadrado e mais a raiz de 1 menos x quadrado. E o z ia ficar entre menos a raiz de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado e mais a raiz de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. E aqui a função ia ser a mesma, né? E elevado a x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado elevado a 3 sobre 2 dz dy dx. Ia ficar assim, do integral. E aí? Aí ia dar um trabalho para a gente, né? Ia ser difícil. Porque, ó, você ia ter que integrar em relação a z primeiro. Você já ia ter que trabalhar com isso daqui. Né? Aqui já ia ter uma dificuldade só. Depois, o z, ó, você ainda ia integrar nesse intervalo aqui. Tá? Então, esquece. Não dá. Está inviável trabalhar com essa integral aqui. Mas aí, como você percebe que a sua região de integração é uma esfera, melhor ainda, né? Então, você já sabe, se é uma esfera, provavelmente é muito, muito mais fácil que eu use coordenadas esféricas. No sistema de coordenadas esféricas, como é que vai ficar? Vamos lá. Se eu fosse utilizar coordenadas esféricas aqui, gente, primeira coisa, o ρ vai ficar entre quais valores aqui? Primeiro, a origem faz parte desse meu conjunto aqui? Faz. Então, ele vai ficar entre 0 e ele vai até onde? Qual é o máximo para ele? É 1, tá? Não esquece que isso aqui é 1. Esfera de raio 1. Pronto. O φ, ele vai de quanto a quanto? De 0 a π, né? Para você desenhar essa esfera, primeiro você pode fazer aqui o ρ de 0 a 1, depois você faz o φ e de 0 até π. Ó, se eu usasse só essas duas inequações, eu ia ter esse desenho aqui, ó. Imagina que aqui é o eixo z e aqui é o eixo y, tá? Ou melhor, aqui é o eixo x. Aí eu ia primeiro colocar em cima do eixo z a distância de 0 a 1. Então, eu ia ter esse segmento de reta aqui, ó, de 0 a 1. Aí, depois, eu ia rotacionar o meu ângulo φ em cima do eixo x. Quanto? De 0 a π. Então, eu ia rotacionar ele assim. E aí, eu ia obter aqui, ó, esse semidisco. Aí, o que ia acontecer? Eu ia pegar esse semidisco e eu ia ter que rotacionar ele em torno do eixo z. Quantos graus para que eu formasse essa esfera aqui? Esse conjunto. Eu ia ter que rodar ele 360 graus. Ou seja, o θ teria que ser entre 0 e 2π. Tá? Então, se eu usar só essas duas inequações aqui, eu só tenho aqui, ó, metade de um disco. Agora, se eu pegar esse disco e rotacionar ele, aí sim, eu volto aqui para o meu conjunto, né, para a minha região original. Tá? Então, está aqui. Então, gente, olha só. Note que se eu pego essa minha região aqui e coloco em coordenadas esféricas, vocês estão percebendo que agora todas as variáveis estão entre constantes? Não é verdade? É como se eu tivesse pegado essa minha região aqui e moldado ela e transformado ela em um paralelepípedo, em uma caixa retangular. Porque aqui, ó, estou considerando o eixo x, eixo y e eixo z. Se eu estivesse considerando, e eu vou fazer aqui embaixo, se eu estivesse considerando aqui, ó, o eixo, deixa eu colocar aqui o eixo ρ, eixo θ e eixo φ. Ora, o ρ está entre 0 e 1,
Vamos dizer que 1 está bem aqui. O θ está entre 0 e 2π. Bora dizer que o 2π está bem aqui. E o φ está de 0 a π. Vamos dizer que o π está bem aqui. Então, aqui é π, aqui é 2π, aqui é 1. Então, com isso, ó, eu ia formar bem aqui uma caixa retangular. Então, aqui é como se eu estivesse pegando essa região, né, que é uma bola, e transformado aqui, ó, numa caixa retangular. Claro, não é a mesma coisa, pessoal. Como é que eu tinha uma região dessa e eu transformei para essa? Como é que vai me garantir que eu ainda vou ter o mesmo resultado? Simples, o jacobiano. O jacobiano é aquele fator de correção. Mesmo que você modele ali o seu conjunto original, transforme ele em outro mais simples de trabalhar, o que vai garantir que o resultado ainda vai ser o mesmo na tua integral? O jacobiano. Ele trabalha ali para fazer essa correção no resultado final. Ok. Então, no final, como é que vai ficar a nossa integral aqui? Vai ficar assim, ó. Todo mundo entre constantes, né? Está aqui, ó. Então, vai ficar de 0 a 2π, de 0 a π, de 0 a 1, e elevado. Vamos lá. Gente, não pode mais ter x, y e z. Vou ter que trocar para as variáveis das coordenadas esféricas. Mas, não te esquece, quem é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado? É simplesmente ρ ao quadrado. Então, todo mundo que está aqui dentro do parêntese, ó, todo esse pessoal aqui, é simplesmente ρ ao quadrado. Então, aqui vai ficar ρ ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Ou melhor, multiplicado por 3 sobre 2, né? Já que quando você tem um expoente elevado a outro expoente, você multiplica os expoentes. Então, você vai ter isso daqui, ó. Aí você pode até simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2. Tá, só que aqui embaixo, multiplicando com a minha função, tem que ter o jacobiano da minha transformação. Quem é o jacobiano? Nesse caso, o jacobiano sempre vai ser ρ ao quadrado seno φ. E agora vem, né? d ρ, d φ, dθ. Tá? Então, é com essa integral aqui, tá, gente, que a gente quer calcular. É essa integral. Bora ver se a gente consegue calcular nesse espaço aqui. Bom, note que aqui vai ficar ρ ao cubo, né? Vai ficar e elevado a ρ ao cubo. Então, vai ficar assim. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 a 1. Aliás, sabe o que a gente pode fazer aqui, gente? Olha, quando eu transformei aqui para coordenadas esféricas, todo mundo ficou entre constantes. Então, se eu quiser, eu já posso separar isso aqui em 3 integrais diferentes e calcular todas de uma vez, né? Onde vai ficar assim, ó. Vai ficar integral de 0 a 1. Ó, eu pego todo mundo onde tem o ρ. O ρ está aqui e aqui. Vai ficar e elevado a ρ ao cubo vezes ρ ao quadrado. Aí depois, integral de 0 a π de quem? Do seno φ. dφ. E depois, integral de 0 a 2π dθ. Né? Já que não aparece o θ aqui, então fica assim, ó. Então, no final, eu tenho 3 integrais do cálculo 1 para resolver. Aí você pode resolver ao mesmo tempo. Né? Mas eu poderia parar aqui a aula, que eu tenho certeza que você não teria dificuldade em terminar essa questão na sua casa. Né? Tá, então bora resolver. Ah, pessoal, aqui, ó, posso usar substituição? Pode. Então vai ficar como? Vou ter que passar para outro quadro já. Vou colocar um asterisco aqui. A gente vai continuar aqui. Ó, bem aqui, ó, eu já vou usar integração por substituição simples, tá? Então, eu vou chamar esse expoente aqui, que é ρ ao cubo, de uma outra letra. Vou chamar de u. Então, vai ficar assim. U igual a ρ ao cubo. Nesse caso, meu diferencial du vai ser 3 ρ ao quadrado dρ. Aí tá, então como é que vai ficar a minha integral ali? Bom, minha integral vai ficar integral
Ó, vai ficar e elevado a u, e aqui no lugar do ρ ao quadrado de ρ ao quadrado de ρ é du sobre 3. Então, eu coloco aqui du, e esse sobre 3 eu coloco aqui fora, porque é uma constante. Agora, quem são os intervalos de integração? Bom, quando o ρ é 0, o u também é 0. Quando o ρ é 1, o u também é 1. Então, nesse caso, coincidiu, mas nem sempre vai ser os mesmos intervalos. Então, ficou assim a minha integral. Agora, essa daqui, ó. Gente, qual é a integral do seno de φ? Integral de seno é menos cosseno, né? Então, vai ficar menos cosseno de φ. Aí eu ainda vou aplicar no intervalo de 0 a π. E aqui, não vou fazer muita conta, gente. Essa integral aqui, ó, de 0 a 2π, é 2π. O resultado final aqui. Vou colocar só aqui 2π. Aí tá, vamos agora integrar esse daqui. Então, isso aqui vai ser igual. Esse 2π já vou colocar para cá, que ele é uma constante. Então, 2π dividido para 3. A integral de e elevado a u é e elevado a u. Isso de 0 a 1. E agora aqui vai ficar menos cosseno de π. Aí agora, em vez de menos, aqui vai ficar mais, né? Por causa desse menos aqui. Mais cosseno de 0. Aí tá. Cosseno de π. Aqui é menos cosseno de π, tá, gente? Então, isso aqui vai dar 1. 1 positivo, por causa do menos. Menos com menos vai dar mais. E aqui também é 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Então, no final, isso aqui vai ficar... Aqui vai dar 2, só que já tinha um 2 aqui. Vai ficar 4/3 de π. E aqui, quando u é igual a 1, vai ficar e menos. Quando u é igual a 0, vai ficar 1. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Alguma pergunta? Tá fácil? Tá tranquilo? Dá para tirar 9 na última prova? Dá, né? Com certeza. Então, vamos lá. Próxima questão. Segundo exercício. Bom, ele pede para calcular uma integral tripla, né, novamente. Aí ele fala aí que E é região limitada pelas esferas. Aí ele me dá 2 esferas. Então, gente, vamos lá. A integral tripla, o integrando essa raiz quadrada aí, que vocês estão vendo. E aí ele fala que a região é limitada pelas seguintes esferas. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. E x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Gente, vamos lá. Olha só. Nesse caso aqui, é muito parecido com o que a gente viu ainda agora. Você tem ali uma integral, você quer saber como é a sua região. Mas ele fala que essa região é limitada por essas duas superfícies aqui. Só que você olha para essas equações e você não vai ter nenhuma dificuldade em perceber que cada equação dessa é uma esfera, né? Porque você já sabe a equação da esfera. Nesse caso aqui, gente, é a esfera de centro na origem e quanto é o raio dela? É 2. E aqui, quanto é o raio dela? É 3. Então, isso aqui é uma esfera de raio 2, isso aqui é uma esfera de raio 3. As duas estão centradas na origem. É óbvio que isso aqui vai dar, então, uma região que lembra, obviamente, uma parte... Digamos, se você tem uma bola, né, toda preenchida, você vai ter uma casca para ela, né, já que você vai ter uma região limitada por duas esferas concêntricas, né? Só que uma de raio menor, a outra de raio maior. Então, por isso, aqui, nós vamos usar também coordenadas esféricas, né? Porque perceba que essa região que eu estou descrevendo para vocês, ela tem uma simetria em torno da origem. Então, é importante que a gente use esse novo sistema que a gente aprendeu hoje. Agora, olha só, gente. Se você fosse transformar
porque agora você sabe como é o novo sistema aí de coordenadas esféricas. Então, agora você olha para uma equação dessa, você não quer escrever tudo isso daqui. Não. Qual seria uma outra forma de você descrever essa mesma esfera aqui, gente? Como é que seria? Rho igual a 2. Só. Então, essa mesma equação aqui, você poderia descrever dessa forma aqui, ó. Rho igual a 2. Sim ou não? Sim, né? E essa mesma equação aqui, você poderia descrever como sendo Rho igual a 3. Pronto. Ou seja, a nossa região está entre a superfície Rho igual a 2 e a superfície Rho igual a 3. Aí daqui eu já estou dizendo quais são as limitações para Rho. Então, a minha região ela não começa na origem. Rho não começa em 0. Rho começa em 2 e termina em 3. Então, nesse caso, vou escrever aqui, ó. Rho está entre 2 e 3. Beleza. E o φ? Entre quanto e quanto? Para eu desenhar essa figura, o φ tem que rotacionar de quanto até quanto? De 0 a π. Tá? De 0 a π. De 0, porque note que essa minha região, ela abrange todos os octantes. Ela está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo octante. Então, para eu conseguir desenhar ela por completo, eu vou precisar que tanto o φ quanto o θ façam as suas rotações completas, né? Suas rotações máximas. Então, o φ vai de 0 a π, o θ vai de 0 a 2π. Pronto. Já tenho minhas limitações. Agora eu vou passar aqui para a minha integral. Esses valores que eu achei. Então, vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 2 a 3. Agora, gente, essa função aqui todinha, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, isso aqui eu posso substituir por o quê? Rho, só Rho. Ou seja, eu posso substituir tudo isso daqui simplesmente pela letra Rho. Né? Porque lembra que Rho ao quadrado é igual a isso que está aqui dentro. Né? Então vai ficar só Rho. Está aqui, Rho. Só que não é só isso, né? Eu tenho que ainda multiplicar por quem? Pelo jacobiano. Então, quem é o jacobiano dessa transformação? É Rho ao quadrado seno φ. E aí eu vou ter aqui d Rho, d φ, d θ. Aí tá. De novo, ó, todo mundo está entre constantes aqui. Eu posso separar logo em 3 integrais, sem problema nenhum. Então, vai ficar integral de 2 a 3 Rho ao cubo, d Rho, né, já que isso aparece aqui. Depois, integral de 0 a π seno φ, dφ. E, por último, integral de 0 a 2π dθ. De novo, não aparece aqui o ângulo θ. Aí tá, gente. Isso aqui a gente já sabe, né? Rho ao quadrado sobre 4. Então, vou colocar aqui embaixo, vai ficar Rho ao quadrado sobre 4. E isso no intervalo de 2 a 3. Aqui, de novo, né? Vai ser menos cosseno φ. No mesmo intervalo de 0 a π. Tá? Eu já até sei que isso aqui vai dar 2. A gente acabou de calcular ainda agora. Então, só vou colocar aqui o resultado final depois. E aqui é 2π. Então, vai ficar 2π. Olha, eu já sei que tudo isso daqui é 2, tá? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4π. Então, isso aqui vai ser 4π sobre 4, tá? O 2 daqui vezes o 2π deu 4π. Esse 4 já estava aqui. Agora, no lugar do Rho, eu vou colocar 3. Então, vai ficar 3 a quarta menos 2 a quarta. Claro que aqui vai cancelar, vai ficar só o π. Gente, 3 a quarta é 9 ao quadrado, ou seja, 81. E 2 a quarta é 16. Então, vai ficar 80, deixa eu colocar aqui, 81 π vezes 81 menos 16. Então, resposta final, vamos ter 65 π. Tá? E não fala de unidade, não fala de massa, não fala nada. Então, resposta final só 65 π. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo certo? Tá, vamos para a nossa última questão. Terceira e última questão de hoje. E essa daí, ó, uma bem legal, para a gente terminar. Calcule o volume do sólido que fica acima do cone e abaixo da esfera.
Vamos já ver como é que vai ficar essa questão. Bom, eu comentei na aula passada que não precisava dizer para a gente o que são as superfícies, né? A gente mesmo deveria encontrar. Mas tudo bem, o livro, ele, como sempre, está sendo bem didático para a gente. Então, ó, ele fala que tem um sólido que é limitado por duas superfícies. Essas superfícies, elas são dadas por essas duas equações aqui. Z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado e pela equação x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Vamos lá, gente. Olha, no caso da minha primeira superfície, o próprio enunciado me diz que é um cone, mas ele não precisava me dizer. Por quê? Porque a gente já viu isso aqui em cálculo 2, pelo menos 2 ou 3 vezes. Que essa equação aqui, ou melhor, essa função, o gráfico dela é o cone invertido. Se você usar todo aquele passo a passo, usar a interseção dele no plano XZ, no plano YZ, curvas de nível, você vai perceber que isso aqui é um cone invertido. Tudo bem? Agora, esse daqui, realmente, a gente talvez teria um pouco mais de dificuldade de perceber que é uma esfera. Ou não. Por quê? Porque, obviamente, se do lado esquerdo você vê isso daqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, automaticamente você já vai pensar, isso aí provavelmente é uma esfera. Só falta ver o que está do outro lado. Só que do outro lado não está uma constante, está o z. Mas não tem problema, porque isso aqui de fato é uma esfera. E a gente vai perceber o porquê. Tá? Então, ó, eu vou colocar o z do lado das variáveis mesmo, que é onde ele deveria estar. E vai ficar assim, ó. Vou trabalhar com essa equação. Porque ó, o que eu estou tentando fazer por primeiro? Meu primeiro passo é tentar desenhar a minha região. Depois eu vejo o que eu vou usar, qual é o sistema de coordenadas que eu vou usar, mas eu quero primeiro desenhar a minha região. Então, eu já sei que isso aqui é um cone, e eu quero ver como é que é isso daqui. Então, vai ser x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menos z igual a zero. Ora, aqui ainda parece que é uma esfera. Só que agora aparece esse z aqui para atrapalhar, mas não tem problema, não está atrapalhando. Porque o que está faltando aqui é o quê, gente? Eu completar quadrado. Então, isso aqui é muito comum em questões de circunferência e em questões de esfera. A gente até completou quadrado aqui já. Então, ó, vocês sabem me dizer qual é o número que falta somar aqui para eu completar esse quadrado? Não esquece que era para ser o quadrado do primeiro, ou seja, está aqui, z ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é o z. Mas aqui não aparece nenhum número, ou seja, aqui ficou 1. Então, qual é o número que quando tu multiplica por 2, ele vira 1? Que número é esse? É meio. Então, quem está faltando aí é o meio. Só que não o meio em si, o quadrado dele. Então, aqui vai ficar... Vou somar dos dois lados para não ter problema, né? Então, vai ficar mais meio ao quadrado. E aqui também vou colocar... Tem que somar dos dois lados, meio ao quadrado. E agora eu completo esse quadrado aqui. E agora vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos meio ao quadrado igual a meio ao quadrado. Tá aqui. Pronto. Agora sim, eu consigo realmente perceber que isso aqui é uma esfera. Só que o centro dela está na origem? Não. O centro dela foi deslocado da origem. Foi deslocado quantas unidades da origem? Meia unidade. Em qual direção? Na direção do eixo Z. Né? Porque está aqui, ó, tá bem aqui com o eixo Z. Agora, para cima ou para baixo? Para cima, né? Conforme o deslocamento de gráfico. Né? Então, é o contrário. Então, aqui no caso é para cima. Então, você vai imaginar uma esfera. O raio dela vale meio.
e você vai deslocar ela meio para cima. Então, você concorda comigo que ela vai ficar ali tangenciando o chão, digamos assim, tocando só em um pontinho no chão, né, já que você deslocou exatamente quanto vale o raio dela? Então, vai ficar assim, ó, o nosso desenho final. Nós vamos ter o seguinte. Olha só, vou desenhar aqui uma esfera. Tá? Então, aqui o raio dela é meio. Então, essa esfera aqui representa essa equação. Só que não te esquece que ainda tem aqui, ó, o nosso cone. O cone, ele vai sair aqui da origem, ó, e ele vai começar a crescer. Então, vai ter uma hora que ele vai nascer dentro da esfera, mas vai ter uma hora que ele vai atravessar a esfera. Tudo bem? E nesse caso, ó, vai ficar assim, o nosso cone. Então, esse daqui, ó, é o nosso cone. Então, no caso, gente, a nossa região mesmo de integração seria isso aqui, ó. Seria essa parte do cone mais essa parte aqui da esfera. Se você for para pensar, isso aqui é um sorvete, né? Que o cone é como se fosse a caixinha do sorvete e aqui essa parte é justamente a bola do sorvete. Então, essa aqui é a nossa região para a gente calcular. Tudo bem? Tá. Agora que você já sabe que a região é essa, aí vem a pergunta. Qual tipo de coordenadas eu vou usar? E a resposta é, nesse caso, é melhor que você use coordenadas esféricas. Por quê? Porque, mais uma vez, gente, perceba que essa figura aqui, ela tem também uma simetria em torno aqui da minha origem. Então, para eu entender melhor como vai ficar as minhas limitações, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão passada. Eu vou pegar essas duas equações, essas duas superfícies, e eu vou transformá-las para coordenadas esféricas. Tá? Então, esse é o próximo passo. Aí, depois que eu vou montar a minha integral. Vou primeiro transformar aqui essas duas. E eu vou fazer aqui logo. Então, olha só, o meu objetivo agora é transformar essas duas equações para coordenadas esféricas. A gente pode começar por aqui. Então, ó, a primeira é z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Quem é z em coordenadas esféricas? O z, ele é ρ cosseno φ. Gente, e se você lembrar, quem é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado? Isso é o r. Ah, professor, mas o r não está. Mas calma. Isso aqui, ó, vai ser o r. E se você lembrar, lá no início da aula, você vai lembrar que o r ele aparece como sendo ρ vezes seno φ. Se você lembrar. Porque não esquece, ó, a gente usava assim, né? R igual a ρ seno φ. Depois eu transformava. O R era x sobre cosseno θ, e achava o x. O R é y sobre seno θ, e achava o y. Então, isso aqui ainda é válido. Então, eu tenho ρ cosseno φ igual a ρ seno φ. Aí eu posso simplificar aqui, ó. Aí eu vou ter cosseno φ igual a seno φ. Se eu dividir todo mundo pelo cosseno, eu vou ter tangente de φ igual a 1. Ora, qual é esse ângulo aqui cuja tangente é igual a 1? 45 graus ou π sobre 4. Então, aqui eu acho a minha equação π sobre 4. O professor quer dizer, então, que se eu quiser descrever o cone invertido, ao invés de eu escrever agora isso daqui, eu posso simplesmente escrever φ igual a π sobre 4? Sim. E realmente, ó, percebe, o que é o cone invertido lá? Ele é todos os pontos onde essa inclinação com o eixo z é sempre 45 graus. E aí, se você deixar essa inclinação sempre fixa, mas deixa a distância até a origem variando e deixa o θ também variar livremente, você vai ter um cone, desse cone invertido aí. Tá? Então, nós temos isso daqui. Ok. Agora, eu quero saber como é essa daqui, em coordenadas esféricas. Isso aqui é o nosso cone, tá? Vou até escrever aqui, ó, cone.
Vamos ver como é que é a esfera. Bom, a esfera, quando eu uso o sistema de coordenadas retangulares, eu escrevo ela assim, né? Mas se eu usasse o sistema de coordenadas esféricas, como é que ficaria? Bom, o lado esquerdo todinho, eu já sei que é ρ ao quadrado. E o lado direito é ρ cosseno φ. Ó, então simplifico um ρ daqui com daqui e obtenho então que ρ igual a cosseno φ. Então essa aqui é a equação dessa esfera, daquela esfera deslocada, tá? Meio para cima. Note que normalmente a esfera era ρ igual a uma constante, mas isso quando o centro da esfera era na origem. Nesse caso não é na origem, por isso que a minha esfera ficou só ρ igual a cosseno φ. Tá? Então pronto. Então agora vamos lá. Quais são as limitações para ρ, φ e θ? Eu quero desenhar, eu quero formar essa minha região aqui. Primeiro, para ρ, a origem faz parte da minha região? Sim ou não, gente? Sim, ela faz parte. Então o ρ ele vai começar em 0. Agora, ó, a partir da origem, se eu caminhar na direção de ρ, nessa região aqui, gente, eu sempre vou bater onde? Olha só, se eu caminhar dentro dessa região aqui, dentro dessa minha região, a partir da origem, caminhar na direção de um raio, na direção do ρ, eu sempre vou bater nessa parte de cima. Sim ou não? E quem é essa parte de cima? É a esfera. Então, o ρ está limitado entre 0 e a minha esfera. Então, eu vou escrever o seguinte. Ó. Então, o que eu estou dizendo, então? Eu estou dizendo que ρ ele vai estar entre 0 e a minha esfera. Mas quem é a esfera? Cosseno φ. Ok. E o φ? Ele vai estar entre quanto e quanto? Para eu desenhar essa minha região aqui, gente, eu tenho que usar o φ igual a 0? O que vocês acham? Tenho, né? Porque ó, perceba que o eixo Z está em cima do meu desenho. Então, o φ igual a 0 faz parte. E onde é que eu termino? Qual é o valor máximo para φ? É o valor do cone. Quem é o valor do cone? φ igual a π sobre 4. Então, o φ ele começa em 0 e ele termina em π sobre 4. Tá? Ele não passa de π sobre 4, senão ele estaria ultrapassando aqui essa minha região. Então, meu φ ele vai de 0 até π sobre 4. Só com esses dois aqui, gente, como é que ficaria o meu desenho? Se eu fosse desenhar aqui, ó, só no eixo XZ. Se eu fosse fazer só no meu eixo XZ, eu ia ter um desenho assim, ó. Eu ia ter isso aqui. Bom, mas para eu formar o meu desenho mesmo, falta o quê? Eu rotacionar em torno do eixo Z. E quanto eu tenho que rotacionar? Ou seja, quanto tem que ser o meu θ? Ele tem que começar em 0 e terminar em quanto? Em 2π. Eu tenho que dar uma volta completa para eu obter aquele meu desenho lá. Então, θ está entre 0 e 2π. Pronto. Com isso, eu consigo montar a minha integral. Tá? Vou fazer logo aqui no outro quadro, né, já que eu já usei um bom espaço desse daqui. Perceba que ele está falando de volume, né? Eu sei, ó, rapidinho, que o volume de um sólido é simplesmente a integral tripla em uma região da função 1. Só que eu vou transformar essa integral tripla em coordenadas esféricas. Tá? Então, nesse caso, vai ficar integral. Ó, note que agora o ρ ele depende de uma função de φ. Então, tem que integrar o ρ por primeiro, pelo menos antes de φ. Então, posso colocar assim, integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4, e eu vou começar integrando em ρ, de 0 até cosseno φ. A minha função que estava aqui dentro era a função 1, só que falta multiplicar pelo jacobiano. Então, vai ficar 1 vezes ρ ao quadrado seno φ. Aí aqui, dρ, dφ, dθ.
Pronto, essa é a minha integral. Aí eu ainda não vou separar em várias integrais, não. Eu vou logo integrar aqui em ρ, justamente por causa dessa função aqui. Então, vou fazer aqui no outro quadro agora. Vai ficar ρ igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui vai ficar ρ ao cubo sobre 3, né? Aqui vai ficar seno φ. E aqui, ρ ao cubo sobre 3. Isso de 0 até cosseno φ. Depois ainda vou integrar em φ. Depois eu vou integrar em θ. Aí só ajeitando aqui essa minha integral. Esse 3 aqui eu vou deixar logo do lado de fora. Ficar 1/3. Integral de 0 a 2π. Integral de 0 a π sobre 4. Aí ficou aqui, ó. No lugar do ρ, vou colocar só o cosseno, porque depois seria 0. Então, vai ficar cosseno ao cubo de φ, seno φ, de φ, dθ. Ficou assim. Agora sim, ó, os limites de integração são entre constantes. Já posso separar em duas integrais. Já posso também usar aqui uma integração por substituição. Vou escrever aqui do lado. Como é que vai ficar? Eu vou chamar u de cosseno de φ. Nesse caso, então, du vai ser derivado do cosseno, é menos seno. Ficar menos seno de φ, dφ. Então, meu volume vai ser menos 1/3, né? Esse menos aqui vem justamente daquela substituição. Aí, integral de 0 a 2π dθ. Aí, integral, no lugar do cosseno, é u. Então, vai ficar u ao cubo. E no lugar do seno φ dφ, vai ficar só o du. Era para ser menos du, só que o menos já coloquei aqui. Então, vai ficar du. Aí, aqui, quando o φ é 0, o u vai ser cosseno de 0, que é 1. Vou colocar 1 aqui. E quando o φ é π sobre 4, que é 45 graus, o u vai ser cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui eu coloco raiz de 2 sobre 2. Bom, aqui, gente, ó, 1 é maior que raiz de 2 sobre 2, tá? Então, já posso inverter aqui, colocar esse embaixo, 1 em cima e aqui ficar positivo. Então, aqui vai ficar positivo. Essa integral aqui vale 2π. Então, vai ficar 2π sobre 3. E aqui vai ficar u à quarta sobre 4. Só que, ó, nota aqui a ordem que eu vou colocar. Eu vou colocar de raiz de 2 sobre 2 até 1. Nota que eu inverti aqui a ordem de integração, mas em compensação aqui ficou positivo. Bom, aqui se eu quiser posso simplificar esse 2 com esse 4, vai ficar 2. Aqui vai ser π dividido para 6. E agora vamos lá, vai ficar 1 elevado a 4, que é 1, menos, aqui, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, elevado a 4. Bom, isso aqui vai dar π sobre 6, 1 menos, bom, aqui vai ficar raiz de 2 elevado a 4, isso aqui vai ser 4, 4 sobre 16, né? 4 sobre 16 é 1/4. E aí vai ficar 1 menos 1/4. E aí eu vou ter volume igual a π sobre 6. Ali é 3/4. Tá? 1 menos 1/4 vai ser 3/4. Simplifico esse 3 com esse 6. Aqui vai ficar 2. E, por fim, isso aqui vai dar π dividido para 8. Ele não falou a unidade de volume, né? Então, deixa assim. π sobre 8. E pronto. Essa aqui acho que foi um pouco mais elaborado, né? Mas no final a gente conseguiu também terminar. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, como eu disse, essa aqui era a nossa última questão. Com isso, nós terminamos nossa aula e chegamos também ao fim do nosso curso de Cálculo 2. E é isso. Obrigado. Até mais. Obrigado.